Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que, sério, mudou as regras do jogo do pensamento ocidental. Estou falando do Discurso do Método, de René Descartes. Publicado lá em 1637, esse livro é muito mais que filosofia. É quase um manual de instruções para a gente encontrar a verdade num mundo cheio de incertezas. Bora nessa jornada? Para a gente entrar no clima, vamos fazer um exercício de imaginação bem no estilo do Descartes. Pensa só. E se tudo, mas tudo mesmo que a gente aprendeu, tudo que nos disseram que é verdade, na verdade estivesse errado? Pois é, foi com essa dúvida radical, essa pulga atrás da orelha, que o Descartes começou a jornada dele. Então, o nosso roteiro para desvendar o método do Descartes vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o cenário de incertezas que ele encarou. Depois, vamos ver as regras que ele criou para achar a verdade. Aí a gente descobre qual foi a primeira grande certeza dele, dá uma olhada na ideia do corpo como máquina, entende qual era o objetivo prático da ciência para ele e, para fechar, a gente analisa o legado que tudo isso deixou. Vamos começar pelo começo, né? Qual era o problema? O Descartes olhou para o conhecimento da época dele e, sabe, não viu nada muito firme ali. Parecia tudo meio movediço. Ele sentiu que precisava começar do zero, encontrar um chão sólido para poder construir alguma coisa. E aqui veio uma sacada genial dele. O Descartes não achava que o problema era que umas pessoas são mais inteligentes que as outras, não. Para ele, a capacidade de pensar, o que ele chamava de bom senso, todo mundo tem por igual. A grande questão, o pulo do gato, está em como a gente usa essa capacidade. O problema não é o motor, é como a gente dirige. E quem era o vilão dessa história? Bom, o alvo principal das críticas do Descartes era a escolástica. Era o jeito que se ensinava e se pensava na época, sabe? Ele olhava para aquilo e via um monte de debate, um monte de opinião, tudo baseado no que os filósofos antigos tinham dito, e não na razão pura. E isso não levava a nenhuma certeza de verdade. Ele queria algo mais concreto, algo que pudesse ser provado, sem sombra de dúvida. Ok, então, se o jeito antigo de pensar não servia, qual era a solução? Foi aí que Descartes propôs um método novo. Pensa num conjunto de regras, quase um manual de instruções, para a mente não se perder no caminho da verdade. E as regras são geniais de tão simples. São 4 passos. Primeiro, a regra da evidência. Só aceite uma coisa como verdade se ela for tão clara, mas tão clara, que não dê para duvidar. Sem pressa, sem achismos. Segundo, a análise. Pega um problemão e quebra ele em pedacinhos menores. Fica bem mais fácil de resolver. Terceiro, a síntese. Começa organizando as ideias das mais simples para as mais complexas, tipo construir um prédio, tijolo por tijolo. E por último, a enumeração. Basicamente revisa tudo, faz uma lista completa para ter certeza de que não esqueceu de nada. Parece simples, né? Mas é de uma força incrível. Beleza, com as regras na mão, chegou a hora de usar. O Descartes então começa uma busca. E que busca? Ele queria encontrar uma verdade, uma única coisinha que fosse impossível de duvidar, um pilar para sustentar todo o resto. E para fazer isso, ele usou uma ferramenta poderosa, a dúvida metódica. Ele decidiu duvidar de simplesmente tudo. Será que os nossos sentidos são confiáveis? Às vezes eles enganam. E as nossas memórias? E se a matemática forçar uma grande ilusão? Ele foi tão longe que chegou a imaginar um gênio maligno, uma entidade que passa o tempo todo nos enganando sobre a realidade. A ideia era essa, demolir tudo para ver se sobrava alguma coisa em pé. E foi lá, no fundo do poço da dúvida, que ele achou. Encontrou a rocha firme dele. Ele se deu conta de uma coisa. Por mais que ele duvidasse de tudo, uma coisa era certa. Ele estava duvidando. E duvidar é uma forma de pensar. Ué, se ele estava pensando, ele precisava existir para poder pensar. Penso, logo existo. Tá aí. Essa foi a primeira e mais fundamental certeza da filosofia dele. Com essa certeza na mão, o penso, logo existo, ele começa a reconstruir o castelo do conhecimento. O próximo passo é curioso. Ele pensa, ok, minha mente é imperfeita, eu duvido de tudo. Mas ao mesmo tempo, dentro dessa mente imperfeita, existe a ideia de perfeição. De onde veio essa ideia? Ele argumenta que algo imperfeito não pode criar do nada a ideia de algo perfeito. Então, essa ideia só pode ter sido colocada ali por um ser que é de fato perfeito. E esse ser, para Descartes, é Deus. Agora, vamos ver como o Descartes aplicou esse raciocínio todo para o mundo físico, para o nosso corpo. E a visão dele era bem radical. Ele viu o mundo como uma grande máquina. É aqui que nasce o famoso dualismo cartesiano. Para ele, a gente é feito de duas coisas totalmente diferentes. De um lado tem a mente, que é pensamento, razão, não ocupa espaço, não dá para dividir.
Do outro lado tem o corpo, que é matéria pura. Uma máquina, sabe? Que ocupa lugar no espaço e que pode ser dividida em partes. E essa ideia de máquina não parava no corpo humano, não. Ela se estendia para a natureza toda. Para os animais, por exemplo. Segundo Descartes, os animais não tinham uma mente racional como a nossa. Eles seriam como autômatos, tipo robôs biológicos bem complexos que agem só por instinto, sem ter consciência ou pensamento de verdade. Agora, um ponto fundamental. O projeto do Descartes não era só uma viagem filosófica, um exercício mental. Não, não. Tinha um objetivo super prático, bem ambicioso mesmo, para o futuro da humanidade. Essa frase dele é muito forte e resume bem a ideia. Se a gente conseguir entender como a natureza funciona, suas leis, a gente pode se tornar senhores e possuidores da natureza. E a ideia não era destruir, não. Era usar esse conhecimento para melhorar a nossa vida. O ponto central é esse, sabe? Filosofia e ciência tinham que servir para alguma coisa na prática. Descartes sonhava com um futuro onde o método dele ajudaria a medicina a avançar, a prolongar a vida das pessoas, a criar tecnologias que diminuíssem o trabalho pesado, enfim, a melhorar de verdade a vida de todo mundo. E para a gente ir fechando, vamos pensar no impacto que tudo isso teve. Como é que essa obra, o discurso do método, ajudou a construir o mundo que a gente conhece hoje? Olha, a influência do Descartes é simplesmente gigantesca. Ele estabeleceu as bases do racionalismo, aquela corrente da filosofia que coloca a razão no centro de tudo. E mais que isso, aquele método dele de quebrar os problemas, de buscar evidências claras, isso se tornou uma peça-chave no desenvolvimento do método científico que usamos até hoje. Então, para resumir as grandes contribuições dele, que mudaram o jogo, ele colocou a razão humana como protagonista. Insistiu que a gente precisa de um método para pensar direito. Valorizou a clareza, a lógica, muito mais do que a simples tradição. E defendeu que a matemática é a língua perfeita para a gente entender o universo. É basicamente a planta baixa do pensamento moderno. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, né? Hoje, com essa avalanche de informação e desinformação para todo lado, aquelas regrinhas simples do Descartes, duvide, analise, não saia aceitando tudo de primeira, talvez nunca tenham sido tão importantes. A pergunta que fica no ar é: como a gente pode usar esse mapa de quase 400 anos atrás para navegar nesse mundo tão complexo de hoje?